Olá, meu nome é Patrícia e eu sou psicóloga. E neste momento eu quero que você pare e pense como seria sua vida se você não pensasse em nada. Impossível, não é? Na verdade, o pensar é uma parte tão intrínseca do nosso ser que nós de fato nos confundimos a nós mesmos com o nosso pensar. Aquela famosa frase Je pense donc je suis, que no Brasil a gente traduz como penso, logo existo, faz com que a gente acredite que aquilo que nós pensamos seja verdade absoluta e seja inquestionável. Mas isso não é verdade. Hoje eu vou te ensinar por que pensar sobre o pensar e como fazer isso. Penso, logo existo. Essa é uma frase de um famoso filósofo francês que se chama Descartes, e na realidade ele estava filosofando a respeito da razão e da existência. Ele partiu de um pressuposto de que todo ser humano é dotado de razão, mas ele não entendia porque neste mundo existem tantos erros. Por isso, ele criou um método que se chama dúvida hiperbólica. E ele falava que nós podemos e devemos duvidar de tudo que existe nesse mundo, inclusive das nossas próprias ideias e dos nossos próprios pensamentos. A única coisa que nós não precisamos duvidar é da própria dúvida em si. Hoje eu quero trazer para vocês uma analogia entre o dirigir e o pensar. E a princípio, é importante que você entenda que quando eu digo eu penso, o eu vem antes do pensar. Nessa frase, o pensar é um verbo. Se eu lhe disser eu dirijo, é mais fácil compreender que eu posso questionar o meu método de dirigir. E com esse questionamento, com essa análise, eu posso melhorar a minha forma de dirigir. A mesma coisa é com pensar. Eu posso e devo questionar, colocar em análise e assim eu posso melhorar a minha forma de pensar. Algum tempo atrás, enquanto eu dirigia numa rodovia, aconteceu uma situação um pouco inusitada. Já faz 12 anos que eu dirijo e humildemente eu acho que eu dirijo muito bem, mas nessa situação eu estava descendo uma serra onde tinha muitas curvas e o meu marido que estava no banco do passageiro perguntou: Patrícia, você sempre faz isso? Eu questionei, sempre faço o quê? Não tinha entendido essa pergunta. E ele me fez notar que eu estava com o pé na embreagem. Eu não soube responder essa pergunta de pronto, eu não sabia se eu sempre fazia isso ou não. E ele me falou que quando eu coloco esse pé na embreagem, nesse ato e nessa situação, o carro perdia a tração e das rodas e ficava mais instável, ou seja, estava prejudicando a minha forma de dirigir. Então eu fiquei pensando como foi que eu cheguei até esse ponto. Me lembrei que quando eu estava aprendendo a dirigir, tive algumas situações onde eu não conseguia frear e acelerar num curto período de tempo, onde exigia uma resposta muito rápida. Eu sempre deixava o carro morrer. E a pessoa que estava me instruindo a dirigir, ela falava para mim que se eu não soubesse fazer isso, podia causar um acidente na estrada. Eu comecei a duvidar de que eu era capaz de fazer isso, porque toda vez que eu tentava, eu deixava o carro morrer. Comecei a perceber que isso poderia causar um transtorno muito grande e também que se eu colocasse o pé na embreagem, eu poderia fazer isso de forma rápida e eu conseguiria chegar na ação que eu queria, mas não estava pensando em quanto isso estava prejudicando a minha direção. Na verdade, o nosso pensamento também se organiza assim. Então, lá na nossa infância, quando a gente é criança, a gente vai tentando organizar aquilo que acontece conosco. Então, a gente vivencia as situações, a gente observa as situações e a gente escuta o que as pessoas que estão à nossa volta, que são pessoas de referência, vão apontando e vão falando pra gente. E com isso, a gente começa a criar crenças, verdades, a respeito de nós mesmos, dos outros e do mundo. Essas crenças, na psicologia, a gente chama de crenças nucleares. Por que nucleares?
porque elas realmente estão ali bem profundas, bem enraizadas, já que elas são criadas lá desde a nossa infância, e a gente não percebe que elas estão ali. É como se tudo sempre fosse daquele modo de ser. A gente dificilmente duvida e a gente dificilmente tem acesso a essas crenças. Depois, quando a gente vai vivenciando as situações durante o dia a dia, o que acontece conosco, quando a gente tem que ter uma reação, essa reação pode ser uma reação sentimental ou uma reação de comportamento, tudo passa através desse filtro dessa crença. Então, todas as minhas respostas, elas vêm a partir desta crença. Porém, como isso demanda uma certa energia do nosso corpo, o nosso cérebro foi bastante esperto. Ele criou outras camadas e outras formas de fazer isso mais rápido e com menos energia. Então, a gente tem as crenças intermediárias, que são atitudes, que são pressupostos, que são regras que a gente cria para deixar as coisas mais fáceis, digamos assim. E por fim, lá na última e na camada mais exposta, a gente tem os pensamentos automáticos. Então, esse pensamento automático, como ele está mais visível, mais aparente, ele é aquele em qual normalmente, quando a gente começa a se questionar a respeito do que a gente está pensando, no qual a gente coloca em análise, porque ele é mais fácil de estar acessando. Na verdade, quando a gente procura um psicólogo, um dos papéis fundamentais desse psicólogo é verificar os padrões de pensamento que geram determinados comportamentos e verificar se existe algum pensamento disfuncional. Isso é uma ajuda que o psicólogo fornece para o paciente, ele está ali como facilitador e ele tem essa capacidade de acessar essa regra, mas sempre se começa a partir desse pensamento automático. O que é esse pensamento automático? Às vezes é uma frase ou uma imagem que apareceu muito rapidamente na sua cabeça. Realmente ficou ali em instantes de segundos. É como se hoje de manhã, quando eu deixei o carro lá na minha garagem e vim para minha sala, eu fiquei tranquila, fiquei confiante de que meu carro estava seguro, que o alarme estava acionado, mas se alguém me perguntar, Patrícia, você tem certeza que você trancou o carro? Possivelmente eu vou colocar em dúvida o ato de trancar o carro, porque eu nem vou lembrar que ele estava lá. Ele já é tão automático para mim que eu posso questionar e começar a me duvidar se ele realmente existiu ou não. Então, quando eu estou colocando esse pensamento em análise, às vezes é difícil para as pessoas realmente verificar qual foi esse pensamento que passou pela cabeça. Ele vem a partir de uma situação específica, ele vem a partir, às vezes, de uma série de outros pensamentos, ele vem a partir de uma lembrança, então ele realmente não é tão simples de se verificar, mas é possível e com prática a gente consegue fazer isso. É como quando a gente começa a aprender a dirigir também. A gente tem que prestar atenção na estrada, mas o nosso foco maior é realmente dentro do carro. No ligar, girar a chave na ignição, no soltar o freio de mão, em alterar a marcha, em dar a seta para quando a gente tem que entrar em alguma rua. Então a gente presta e foca um pouco mais a nossa atenção no processo em si do que na estrada, do que no dirigir como um todo. Quando a gente está começando a questionar esses pensamentos, a gente também tem que colocar esse foco um pouco mais no que está passando dentro da nossa cabeça, no que a gente está pensando, para então conseguir ter uma imagem geral do que está acontecendo. Como que eu faço isso? Na psicologia, a gente entende que os nossos sentimentos e os nossos comportamentos são influenciados pela nossa forma de pensar. Então, quando a gente percebe que a gente está se sentindo triste e que isso leva a um comportamento que não é tão funcional, por exemplo, eu lembro de uma situação e eu vejo que esse comportamento que eu tive poderia ser outro, que eu poderia ter agido de uma outra forma, ou que esse pensamento trouxe muito sofrimento para mim, trouxe um sofrimento exacerbado, provavelmente existe ali um pensamento disfuncional. Mas no próximo vídeo eu vou falar a respeito desses pensamentos disfuncionais e dos erros cognitivos que a gente tem para que eles aconteçam. Então, hoje, a única coisa que eu quero é que você comece a anotar os pensamentos a partir do momento que você sentir uma mudança no seu sentimento.
né? Sentiu uma alteração ali do humor, da forma como você está se sentindo, do seu comportamento, anota o seu pensamento. Eu vou deixar aqui um link com uma planilha para você fazer isso. Ela é bem autoexplicativa, é fácil de utilizar, você vai anotar a situação, o pensamento que você teve, qual foi o sentimento e o comportamento. E aí no próximo vídeo a gente vai falar a respeito dos pensamentos alternativos e dos comportamentos alternativos. Fique ligado, se inscreva aqui no canal do YouTube, se inscreva lá no meu Facebook, me siga no Instagram, que você com certeza vai ficar a par de todo esse material que eu tô postando, tá bom? Muito obrigada por ter me ouvido e até o próximo vídeo.